Que Deus nos abençoe e nos dê a capacidade de ouvir a voz dele, de entendê-la e de segui-la. Pois ele nos fala em 1 João capítulo 3, versículos 7, 8, 9 e 10. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama o seu irmão, não é de Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça entender o que ele tem a nos dizer. Uma palavra inicialmente dura, parece ser uma palavra de condenação, mas a verdade é que palavras como essa somente expressam o amor de Deus por nossas vidas. A Bíblia deixa claro que aquele que não tem e não recebe disciplina, esses é que não são filhos. Aqueles que não recebem palavras duras, palavra de repreensão, palavra de correção, esses é que não são filhos. No nosso mundo a gente está habituado a achar que as palavras que são melhores para a gente são aquelas que mais massageiam o nosso ego. Mas a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 8, deixa claro que aqueles que são filhos são esses que recebem a palavra de correção, a palavra de disciplina. A Bíblia chega a dizer que Deus corrige aos que Ele ama, que açoita a qualquer que eles recebem como filho. Hebreus capítulo 12, versículo 6 nos fala isso. É próprio dos filhos de Deus, daqueles que serão dirigidos por Deus, receberem palavras de correção, palavras que a princípio lhe contrariam, ou podem até inclusive trazer pesar, mas que como ovelhas do Senhor, sempre poderão ter a certeza de que a vara e o cajado do Senhor, sobretudo, traz consolo. Amém? Já imaginou um pai de família corrigindo severamente o filho de outra pessoa na rua que sequer lhe conhece? É difícil de imaginar isso, mas é fácil imaginar um pai que ama o seu filho corrigindo, ainda que severamente. A Bíblia declara que aquele que não disciplina seu filho o aborrece. Aquele que não disciplina o seu filho não manifesta amor por ele. Aprendemos a sermos pais aqui nessa terra, mas aprendemos como nosso Pai lida conosco. Ele repreende e disciplina a todos quanto Ele ama. E a palavra que lemos aqui é uma palavra de correção, é uma palavra de disciplina, é uma palavra que Deus diz: ei, quem pratica o pecado é do diabo. Veja que palavra forte. Alguns podem pensar: serei eu
que não posso dizer que não peco, então esse que é do diabo, e aqui Deus está me entregando a minha própria sorte, me entregando ao diabo, amados. Não. Essa palavra é dirigida a pessoas a quem Deus ama. E em seu amor, Ele deseja disciplinar e corrigir. Aleluia. E no amor dele, Ele precisa dizer o que há de errado, o que precisa melhorar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aceite a palavra como palavra de correção. Aqui ele diz assim, no versículo 8: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele já nos dá o remédio. Ele já diz, olha só, essa obra que Satanás tem realizado na vida de muitas pessoas, essas prisões nos grilhões do pecado, esse jugo de pecado, eu me manifestei por meio do meu Filho a essa terra justamente para quebrar esse jugo de maldição, amado. Entenda hoje que Deus diz, há ações que não são próprias daqueles que são meus filhos, ações que são próprias daqueles que são filhos do diabo. Mas o Filho se manifestou nessa terra para destruir tais obras, para quebrar tais amarras, para te libertar em nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 9 nos diz, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essa palavra é esclarecedora, porque demonstra claramente o que se condena aqui. O que é condenável? A prática, algumas traduções falam a prática deliberada do pecado. Deus nessa palavra manifesta o amor dele, mostrando aos seus filhos claramente aquilo que não combina, aquilo que não é aceitável, aquilo que não se espera dos filhos dele, aquilo que pode levar pessoas que ele ama à perdição. E ele manifesta amor, dizendo, não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. E o caminho é daqueles que praticam o pecado, praticam de forma deliberada. Sabemos, conhecemos. A Bíblia diz que aquele que disser que não peca é mentiroso. Então é verdade que ainda enquanto tivermos nessa existência, ainda pecaremos. Também é verdade que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, para que quando pecarmos recebamos reconciliação, perdão de nossos pecados, pois já recebemos o perdão de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, ali na cruz. O que está condenado, o que faz com que o DNA de Satanás que peca desde o princípio se evidencie na vida de um ser humano, é quando ele está entregue ainda à prática deliberada do pecado. A Bíblia diz, olha, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqueles que têm a boa semente, a semente do Espírito Santo, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, eles não podem viver deliberadamente na prática do pecado, porque o Espírito ele constrange. O Espírito diz, meu filho, por aí não. Meu filho, desse jeito você não reflete a minha imagem, a minha semelhança. E o filho pensa, eu tenho que parecer mais com meu pai. Me ajuda, Senhor, me perdoa. E ele retrocede, ele volta atrás quanto à prática do erro. Versículo 10.
Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Amados, não somos salvos por obras de justiça que façamos. A Bíblia deixa isso claro. Não é pelas obras para que ninguém se glorie disso. Mas vemos a palavra do Senhor nos dizendo aqui, nos dando uma consequência natural e lógica do poder da graça nas nossas vidas. Se a graça de Deus te alcançou, você não pode viver deliberadamente na prática do pecado. Você não pode mais continuar a se afastar daquilo que é justo, continuar a se afastar daquilo que expressa amor por seu irmão, continuar a praticar aquilo que a Bíblia e Deus, por meio da sua palavra, claramente disse: ei, isso não combina com o meu ser. Não é comum, não é natural aqueles que, vivendo na igreja, ouvindo sermões, continuam a viver deliberadamente na prática do pecado. A Bíblia diz: aquele que aborrece seu irmão é homicida. Não é normal, não é comum que irmãos estejam na igreja brigando, sentindo raiva, ódio, amargura uns dos outros. Deus não nos chamou para isso. Isso é assassinato. Assassinato em seus corações. Porque aquele que odeia, aquele que detesta, ele aniquila a pessoa em seu próprio coração. Não é natural que pessoas que vivem, que se dizem filhos de Deus, vivam na prostituição, vivam no adultério. Tais práticas são práticas do diabo, que tem essa tendência, que vive pecando desde o princípio, amados. Isso não combina com você, porque Deus tem te chamado para viver como filho dele e não como filho do diabo. Viver entregue a vícios, estando na igreja, seja o vício qual for, ei, isso não é próprio dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, para nos esclarecer, ele diz: todas as coisas me são lícitas, nem tudo me convém, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Se outra coisa aqui nessa terra, amado, te dominar, que não seja a soberania e o poder de Deus na sua vida, é caminho errado, é caminho de maldição. Deus é que deve ter o controle da tua vida, em nome de Jesus. Não dá, amado, para viver e achar normal certas práticas dentro da igreja. A Bíblia nos dá um exemplo claro no apóstolo Paulo, que com zelo pela igreja de Corinto teve que dizer o que estava ali de errado, não manifestando ódio, rancor, mas manifestando o amor de Deus, dizendo: essas coisas não combinam com vocês, não combinam com aqueles que nasceram de novo, daqueles que não são nascidos da carne nem da vontade do homem, não combinam com aqueles que nasceram da vontade de Deus. Chegou a hora de dar um basta, de viver de fato e de verdade, em novidade de vida. Que essa seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, a consciência que Deus coloque no seu coração, na sua mente, a disposição que Ele coloque dentro de você para que você possa andar assim como Ele andou nessa terra. Uma coisa, amados, eu posso te dizer: salvação é pela graça, pela obra consumada lá na cruz. Mas ainda existe um convite a ser atendido. Vem e segue-me. Foi isso que o nosso Cristo disse àquele homem, aquele jovem rico
que queria saber como entrar no reino de Deus. E após o Senhor falar, lhe dizer algumas orientações, ele diz que falta uma coisa. Vende o que você tem. Vem e segue-me. É necessário seguir ao Senhor. Onde quer que você esteja, que Deus te erga em nome de Jesus, para te dar uma caminhada diferente. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê a capacidade de ouvir a voz dele, de entendê-la e de segui-la. Pois ele nos fala em 1 João capítulo 3, versículos 7, 8, 9 e 10. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça entender o que Ele tem a nos dizer. É uma palavra inicialmente dura, parece ser uma palavra de condenação, mas a verdade é que palavras como essa somente expressa o amor de Deus por nossas vidas. A Bíblia deixa claro